Bom dia, meu nome é Guilherme e eu estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre a administração pública. Vou iniciar fazendo a seguinte pergunta. Hoje, no seu dia a dia, quantas vezes você já utilizou algum órgão público, desde saúde até educação, alguma escola, algum hospital, transporte? Talvez você, antes de acordar, você já utilizou e você nem está sabendo disso. Desde que a parte que o governo, né, a administração pública, ela também envolve a questão da segurança. Os policiais que estão na rua durante a madrugada fazendo patrulhamento, tá protegendo a população. A gente utiliza-se da administração pública, podemos dizer que 24 horas, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? A administração pública é um conjunto de órgãos e entidades que o Estado utiliza para organizar e executar serviços para a população. É por meio dela que o governo coloca em prática as suas políticas, garantindo saúde, educação, segurança, transporte, assistência social e outros serviços essenciais. Para a gente ter uma noção um pouco mais de como a administração pública está inserida no nosso dia a dia, a gente pode citar alguns exemplos aqui, né, de serviços públicos, que no caso os postos de saúde, os hospitais, escolas ou universidades públicas, delegacias, quartéis, guardas municipal, correio, Detran, INSS. Temos também os órgãos de governo, que é a prefeitura, a administração municipal, que está ali responsável pelas finanças, por organizar a questão do orçamento. Temos também o governo, né, que está envolvido a secretaria, os órgãos estatais, o governo federal, que é os ministérios, a agência, quem faz toda aquela parte, tanto interna aqui no Brasil, quanto externa, lá para fora, a nossa imagem perante os outros países. Temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como a administração pública ela reparte ali a sua estrutura para estar melhor servindo a população, porque é muito grande. Se você for levar ao pé da letra mesmo para tentar entender como o serviço público ele funciona, você vai ver que ele é enorme, como eu disse aqui no início. Às vezes, muito antes da gente acordar, a gente já está utilizando o serviço público e a gente nem está sabendo disso. E para o serviço público ter uma melhor efetividade, ele precisa de organização. E essa organização envolve essa questão de repartição, certo? Para a gente começar a questão das repartições, vamos começar falando sobre a administração pública direta. Essa, eu creio que vocês já têm uma noção. Quando eu digo administração pública direta, estou me referindo ali ao poder executivo, legislativo e judiciário. Ele é formado pelos órgãos que fazem parte do próprio governo, sem personalidade jurídica própria. Vamos lá, quando a gente fala de poder executivo, quem são os órgãos do poder executivo? A gente tem os ministérios, que estão localizados lá em Brasília. Temos as secretarias estaduais e municipais, os governadores e os prefeitos. Vamos lá, estadual, ele fica lá na Assembleia Legislativa. Municipal fica geralmente nos passos municipais. Temos os governadores, que é de estado, e os prefeitos, que é de município. Então, o poder legislativo, o poder executivo, ele está então ligado ali aos três poderes, às três entidades. A gente tem aqui a União, a gente tem aqui os estados e a gente tem aqui também os municípios. Então o executivo ele está ligado a esses três, certo? Fechou. Vamos lá então para o próximo, legislativo. Legislativo funciona da mesma maneira, certo? O legislativo funciona da mesma maneira. A gente tem as câmaras municipais, a gente tem as assembleias legislativas e a gente tem o Congresso Nacional. Vamos lá. Congresso Nacional da União, a gente tem as assembleias legislativas
do estado e a gente tem as câmaras municipais. Fechou? Está ligado também a esses três. E o poder judiciário? O poder judiciário também ele está dividido em três? Será mesmo? Você já ouviu falar de um juiz que atua no município? Não, né? Então, realmente, a gente tem apenas dois quando se tratamos do poder judiciário, que ele é da União e do Estado, certo? Mas aí como é que o poder judiciário vai dar conta de resolver as questões municipais? Ele está dividido entre os estados. A gente tem ali os TJs, certo? Vamos lá então, só para relembrar, aqui tem a União, que é o STF, e a gente tem aqui também os estados, que é os tribunais estaduais, certo? Fechou então. Vamos dar uma revisada. A gente tem o poder executivo, legislativo, judiciário. Quando a gente fala do poder executivo, a gente está se referindo aos ministérios, às secretarias estaduais e municipais, os governadores e os prefeitos, seus gabinetes. Quando a gente fala do poder legislativo, a gente está falando do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Quando a gente fala do poder judiciário, a gente está se referindo aos tribunais, às varas e os juízes. Perfeito? Fechamos aqui então a administração direta. Vamos agora para a administração indireta. Quando falamos de administração indireta, vale ressaltar que ela é uma ramificação da administração direta. Como assim? Isso significa que para cada entidade, para cada autarquia, para cada empresa pública da administração indireta, ela está ligada a uma da administração direta. Ela não é independente, ela depende de algum órgão, de alguma entidade direta, certo? Vamos lá então, vamos iniciar aqui com as autarquias. As autarquias a gente pode classificar como o INSS, a UEG, a OAB, o Inmetro, o Banco Central. E uma das grandes vantagens, podemos dizer, das autarquias é que elas possuem uma certa independência de como ela pode agir, de como ela pode administrar os seus recursos e realizar as aplicações. Muitas vezes o próprio governo ele não está tão diretamente voltado para, por exemplo, se um prefeito ou então um presidente, se ele quiser que determinada autarquia cumpra determinada ação, será necessário ser introduzida através de lei, passar por todo um processo, por votação. Ele não pode simplesmente chegar, por exemplo, na UEG e dizer que ele não quer que haja assim, assim, assado. Tem uma norma ali para ser seguida, certo? Isso classifica justamente essa questão da independência que ela tem. A gente também tem a fundação pública. Fundação pública a gente pode citar como exemplo a FUNAI e a Fiocruz. A gente tem a empresa pública, que é o Correio, Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Economia Mista, que é o Banco do Brasil e a Petrobras. Como exemplo, quero destacar essas duas últimas, que é a empresa pública e a Sociedade de Economia Mista. As duas, elas não têm tanta diferença entre si, exceto pela questão de que a Sociedade de Economia Mista, o governo, ele abre o capital para essa empresa, ou seja, ela possui literalmente uma economia mista. Parte é do governo e parte é de acionistas ou então sócios que podem se juntar a essa empresa. Vale ressaltar que acima de 51% continua sendo do governo. Então o governo ele vai sempre participar ativamente, vai ser os responsáveis pela tomada de decisão dessas empresas. Já as empresas públicas, elas não possuem essa questão
de capital aberto. Ela não possui essa questão de sócios envolvendo ela. É apenas 100% do governo, que é a Caixa Econômica, por exemplo, os Correios, 100% do governo. Não envolve questões como sócios ou então acionistas. Beleza? Pra gente tentar, pra gente dar uma fechada aqui agora no conteúdo, pra gente treinar, pra ver se você realmente entendeu, trouxe aqui algumas questões pra gente ver como a gente tá em relação ao nosso conhecimento. Eu peço que você pause a aula, tenta responder, e aí depois a gente volta em seguida, a gente já vai corrigindo, certinho? Vou dar um tempinho pra pausar aí e já vou começar a corrigir. Vamos lá. Presidência da República. A presidência da República, ela faz parte da administração direta ou indireta? Presidência da República, como a gente já havia dito, ela faz parte da administração direta. Está voltado ao executivo, certo? O MEC, Ministério da Educação, está voltado ali novamente à questão da União, né? Ela faz parte da administração direta. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, novamente, como o Ministério da Educação, está voltado à administração direta. Secretaria de Educação, está marcado a Secretaria Estadual de Educação, ela está voltada à administração direta. Secretaria Municipal da Saúde, também, da mesma forma como se fosse a Secretaria Estadual de Educação, está voltada ali também à administração direta. O INSS, o INSS, como a gente já havia comentado, faz parte da administração indireta, certo? Ela é uma autarquia. O DETRAN, ele faz parte da administração indireta, novamente, também sendo uma autarquia. A Fiocruz também faz parte da administração indireta, certo? Ela é uma fundação pública. Os Correios também faz parte da administração indireta, é uma empresa pública. E a Petrobras, ela faz parte, né, da Sociedade de Economia Mista. Ela é uma empresa de economia mista, sociedade de economia mista. E nisso eu encerro a apresentação. Muito obrigado e até mais.